Fala, minha rapaziada, bora para mais um videozinho aqui no canal. Depois de um bom fim de semana que a gente teve aí, com nossos vídeos de dicas e palpites, as tips prontas que eu deixei para vocês aí também, tivemos um bom resultado e que esteja começando mais uma semana aí abençoada para todos nós. Tô aqui com a minha braba camisa do Papão da Curuzu pra gente começar bem essa semana. A gente sabe que segunda-feira nunca tem uma grade tão cheia assim de jogos, mas separei 3 jogos aqui muito interessantes pra gente. Já vou deixar a tip pronta pra vocês também, além do nosso bilhetinho de sempre no final dos vídeos, que vem dando muito certo também. A galera tá conseguindo forrar, a galera dos grupos também forrou nesse fim de semana. Para quem não tá lá ainda, o link tá na descrição aí, 100% gratuito, não precisa pagar absolutamente nada. Eu tô aqui com o nosso velho e bom parceiro para passar as análises para vocês. Bora trabalhar. Então, para a gente começar os nossos trabalhos aí nessa segunda-feira, onde que a gente vai iniciar? Vocês já sabem onde que a gente sempre inicia, né? Lá na Itália, que a gente, é a máquina que não para lá no campeonato italiano. A gente vai permanecer. Hoje tem um jogão, Lazio e Udinese, às 4h45 da tarde. Tem uma tip pronta já para deixar para vocês. Aqui a gente tem o jogo da Lazio, que é a 5ª colocada e vem embalada, principalmente depois da vitória no clássico contra o Milan, no finalzinho do jogo, quase nos acréscimos já, conseguiu fazer um golzinho e sair com uma vitória importante que deu a 5ª colocação. Tá querendo muito uma vaguinha na Champions League do ano que vem. E, cara, uma Udinese que tá em 10º lugar. E aí você vai ver esse cenário e vai falar assim, pô, irmão, então a Lazio vai amassar a Udinese, né? Só que eu sempre falo isso aqui para vocês e volto a repetir. Eu gosto muito de respeitar o momento de cada equipe. A Udinese chegou na 10ª colocação porque ela vem de 5 jogos sem derrota e 3 vitórias seguidas. Então é por isso que eu fico com um pezinho atrás aqui para a gente pegar algo a favor da Lazio. Então a nossa tip vai ser o seguinte, mas antes de falar aqui a tip para vocês, só vou passar aqui um histórico recente que foi do ano passado. Lazio e Udinese. Udinese de visitante venceu a Lazio por 2-1. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mais um motivo para a gente tomar cuidado com esse jogo aqui. Então, nossa tip já pronta vai ficar da seguinte forma. Intervalo entre 1 a 4 gols, porque eu não vejo aqui a Lazio goleando a Udinese. Vejo a Lazio tomando mais atitude, sim, propondo o jogo. Por isso que a gente vai entrar também em finalizações da Lazio, mas não vejo uma Lazio goleando aqui. E olha que a gente pode ver até um tropecinho da Lazio aqui. Então, eu prefiro pegar aqui esse intervalo entre 1 a 4 gols, que saiu aí nos últimos 3 jogos, nos últimos 3 confrontos diretos, saiu esse intervalo aí. A gente teve aqui 3 placares iguais de 2-1. Então tem uma boa expectativa aqui desse intervalinho aí entre 1 a 4 gols, está batendo aí também mais um jogo. Vamos entrar também aqui no mercado de cartões. Por quê? Porque o árbitro que vai apitar, apitou 10 jogos nessa Série A italiana. E é o seguinte, a gente vai entrar em menos de 7 cartões. Nesses 10 jogos que ele apitou, ele não deu nem 6 cartões em nenhum desses jogos. Então assim vai ficar a nossa tip pronta. Intervalo entre 1 a 4 gols no jogo, menos de 7 cartões e mais de 9 finalizações da Lazio, que tem a média muito alta jogando em casa e precisa muito da vitória para conseguir essa vaga na Champions League do ano que vem. Então, recapitulando, já deixando na tela para vocês aí. Intervalo entre 1 a 4 gols, menos de 7 cartões e mais de 9 finalizações da Lazio no jogo, dá uma odd de 1,61, que para mim tem muito valor. É o nosso famoso mel que eu sempre deixo para vocês aí. Então, para a gente começar, a gente tem essa tipzinha já pronta aí no campeonato italiano. Passando lá para a Inglaterra, às 17 horas, também conhecido como 5 horas da tarde, a gente tem um jogo bem interessante também. O cenário é até um pouco parecido com esse jogo que eu falei agora para vocês lá da Itália. A gente tem aqui o Newcastle, na verdade o West Ham, que é o mandante da partida, que está em 15º lugar, está ali meio que cumprindo tabela, porém, vou falar para vocês da sequência do West Ham, do momento que o West Ham está vivendo, contra o Newcastle, que está ali em 6º lugar, brigando também, sonhando com mais uma vaga na Champions League do ano que vem. Então a gente tem um cenário bem parecido com o que eu falei aqui da Lazio para vocês. Só que, por que eu não quero pegar nada a favor do Newcastle? Porque a gente vê a posição na tabela, tem muita gente que faz isso, né? Olha a posição na tabela, é o 6º contra o 15º, então vamos pegar a vitória do 6º, ou dupla chance, ou gol do 6º, mas e as coisas não são tão assim também. O que acontece aqui? O Newcastle, nos últimos 5 jogos,
ele venceu 2 e perdeu 3. Estava vindo muito bem o Newcastle, numa pegada muito boa, numa sequência boa, mas acabou oscilando agora no campeonato, ao contrário do West Ham. O West Ham estreou técnico, estava vindo muito mal, veio de 4 jogos sem vitórias, só que o West Ham agora engatou 2 vitórias seguidas. Inclusive, uma eu acho que foi contra o Arsenal, que é o segundo colocado, deixa eu só confirmar aqui, mas eu tenho quase certeza que foi contra o Arsenal, é isso mesmo. Contra o Arsenal fora de casa, essas últimas 2 vitórias do West Ham, ele não tomou gol, ele ganhou de 2-0 do Leicester em casa e ganhou do Arsenal fora, ou seja, o West Ham parece que encaixou e isso não me leva aí a pegar nada a favor do Newcastle. Tem uma tip pronta também para vocês aí, que é a seguinte: a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 4 gols nesse jogo. Por que eu gosto desse intervalo de 1 a 4 gols nesse jogo? Porque eu até acredito em gols nesse jogo, tanto do Newcastle quanto do West Ham. Só que agora que o West Ham arrumou a zaga, eu não vejo uma goleada do Newcastle aqui e também não vejo goleada por parte do West Ham. Então eu acho que esse intervalo entre 1 a 4 gols aqui me agrada muito. Menos de 6 cartões, porque eu estou aqui com as estatísticas do árbitro. E esse árbitro apitou essa temporada da Premier League 8 jogos. A gente vai entrar no menos de 6 cartões aqui. Por quê? Porque desses 8 jogos, só no último que ele deu 5 cartões amarelos e 1 vermelho, que foi no jogo do Bournemouth contra o Wolverhampton, que a chapa esquentou, acompanhei esse jogo aqui, ele realmente tinha que dar esses cartões. E nenhum outro ele atingiu essa linha de 6 cartões. Então também vejo muito valor. E aí, para finalizar a nossa aposta criada, a gente vai colocar mais de 21 finalizações, porque os jogos do Newcastle têm muitas finalizações, o confronto direto também, o último teve muitas finalizações, e depois que o West Ham se acertou, ele não fica só se defendendo. Não acredito no West Ham só se defendendo nesse jogo, principalmente porque está em casa. Então veja finalizações por parte do West Ham aqui. Newcastle é um time que finaliza muito também. Então aqui a gente vai ter uma odd um pouquinho maior aí do que na Itália. Aqui a gente tem uma odd de 1,70 que já está na tela para vocês aí. E eu vou recapitular aqui. Vai ficar intervalo entre 1 a 4 gols, menos de 6 cartões e mais de 21 finalizações. Antes de mandar a última tip aqui, que é o clássico aqui paulista, eu quero uma opinião de vocês aí nos comentários. Se vocês estão gostando aí dessa forma que eu venho postando o vídeo para vocês, dando já a tip pronta, ou vocês preferem que eu mande aqui um palpite apenas de gols e resultados. Eu continuo mandando aqui essas tips prontas com aposta criada. Eu mando tips simples aqui também, às vezes, para vocês, de dupla chance, às vezes de um handicap asiático, mas a maioria tem sido essa tip pronta aí que eu vou criando, porque a gente tem sido bem lucrativo dessa forma. Eu comecei a ser lucrativo dessa forma no mercado das apostas esportivas e eu venho passando, tentando ajudar aqui o maior número de pessoas, mas também gosto da opinião de vocês aí, valeu? Agora, meus amigos, para a gente fechar aí as análises de jogos, a gente tem um clássico chamado Choque Rei, mas antes quero pedir, que não pedi nesse vídeo ainda, quero que vocês deixem o like de vocês aí para dar uma moral pro nosso trabalho. E quem não é inscrito no canal, se inscrevam aí também. Não custa nada, é só vocês apertarem o botãozinho aí de se inscrever no canal, deixar o like de vocês no vídeo e compartilhar também com os amigos de vocês para eles pegarem também as nossas análises. Vamos lá, a gente teve já um fim de semana aí cheio de clássicos, Flamengo e Vasco, Corinthians e Santos, e a gente já inicia a semana aí com um clássico que, além da rivalidade, tá cheio de polêmica envolvendo a data do jogo. Para quem não sabe, Palmeiras estava com um show marcado lá no Allianz Parque para esse fim de semana e pediu para jogar esse jogo para segunda-feira. O São Paulo bateu o pé, não queria que esse jogo fosse hoje, que o problema era do Palmeiras, que o Palmeiras faz show no Allianz Parque. Então teve bate-boca de diretoria aí na mídia, jogadores também falando. Então tá um clássico bem apimentado aí, do jeito que a gente gosta. E eu já tenho uma tip pronta aqui no mercado de cartões para esse clássico. Por quê? Nos últimos 5 jogos aqui entre eles, pegou fogo. E apenas no último jogo, que foi 0-0, não saíram mais de um cartão para cada time. Os outros 4 saíram bem mais de um cartão para cada time. E hoje, com toda essa polêmica aí, eu acredito muito também nessa possibilidade. O árbitro vai ser o Flávio Rodrigues, que nem tem a média tão baixa assim de cartões. E mesmo se tivesse também, eu tenho apostado em cartões aí em clássico nos estaduais. Que na verdade, os estaduais hoje em dia, eles estão servindo muito mais só pela rivalidade dos clubes do que alguma coisa. O Carioca, por exemplo, nem premiação tem. Então lá em São Paulo não é muito diferente, apesar de ser um pouquinho mais organizado. O que vale mais lá é a rivalidade. A gente viu ontem aí
no jogo entre Corinthians e Santos, e acredito que a gente vai ver um jogo pegando fogo hoje também, lá no Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo. Então a gente vai entrar aí com mais de um cartão para cada lado, e vamos entrar também no intervalo. Esse intervalo só tem lá na Betano, é um intervalo entre 0 a 4 gols, ou seja, se terminar 0 a 0 é nosso. Se tiver 1, 2, 3 ou 4 gols nesse jogo, também é nosso. E eu vou passar aqui para vocês por que eu estou colocando esse intervalo entre 0 a 4 gols. Eu não estou querendo pegar esse intervalo entre 1 a 4 gols, que a odd estava maior. Porque olha aqui os resultados dos últimos jogos. 1 a 0, 1 a 1, 0 a 0, 2 a 1 e 0 a 0. Ou seja, a gente teve, na verdade, 3 0 a 0, porque o outro foi da Supercopa e acabou, no tempo normal, acabou 0 a 0. Então, nos últimos 5 jogos, entre Palmeiras e São Paulo, tivemos 3 0 a 0. É um clássico que vem sendo muito under. Então, essa é a nossa tip pronta já para o clássico. Pelo menos mais de um cartão para cada lado. E de 0 a 4 gols. Acho que tem muito valor também para a gente iniciar essa semana aí. É um jogão bom aí para a gente assistir. A galera que estiver de bobeira aí nessa segunda-feira, assistir para começar a semana do jeito que a gente gosta. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo no canal, que a gente continue sendo super lucrativo como a gente tem sido. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, até amanhã. E agora eu vou deixar, como eu sempre faço, aquele bilhetinho aí, já tá na tela para vocês, só vocês copiarem e colarem. É o nome que eu dou aqui de todo dia uma odd 2, mando lá nos grupos também, mas sempre passa aí pra gente estar aumentando o nosso lucro, valeu? Tamo junto, vamos torcer aí pelos nossos resultados pra gente continuar seguindo esses resultados positivos. Vão pra cima e vão por mais.